Olá, meus amigos. Hoje nós vamos falar sobre quem não avisar o ímpio, Deus requererá o seu sangue da sua mão, ou seja, Deus, ele terá culpa do pecado que o ímpio cometer. Também vamos falar sobre um pouco sobre a justiça e a impiedade. Vamos começar, nós temos como texto Ezequiel, capítulo 33, do verso 7 em diante. Vamos começar no verso 7. Diz: Quanto a ti, pois, ó filho do homem, eu te constituí por atalaia, atalaia é aquele que avisa, por avisador, sobre a casa de Israel. Portanto, ouve da minha boca a palavra e da minha parte dá-lhes aviso. Quer dizer, nós devemos ouvir e avisar. Versos 8. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para dissuadir o ímpio do seu caminho, para que ele mude do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue, o sangue do ímpio, eu requererei da tua mão, da mão daquele que não avisou. Versos 9. Todavia, se advertires o ímpio do seu caminho, para que ele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, e tu, porém, terás livramento da tua. Tu, porém, todavia, se advertires o ímpio do seu caminho, para que ele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, tu, porém, serás livrado da sua alma, que diz ao santo e o justo juízo de Yahweh. Vamos falar um pouco desse juízo. Deus, só para adiantar, Deus considera o presente e não o passado. Entendamos? Vamos entender mais a fundo isso. Versos 10. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel: Assim falais vós, dizendo, visto que as nossas transgressões e nossos pecados estão sobre nós, e nós definhamos. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel: Assim falais vós, dizendo, visto que as nossas transgressões e nossos pecados estão sobre nós, e nós definhamos neles, como viveremos então? Versos 11. Diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer, o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos mau caminho, pois, por que morreis, ó casa de Israel? Por que morreis? Aqui nesse versículo 11 diz: O Senhor não tem alegria, não tem prazer. O Senhor não se alegra quando o ímpio está no seu mau caminho, está a se destruir. O Senhor não se alegra quando nós nos destruímos, cometemos pecados que nos trazem muitas maldades. O Senhor não se alegra, mas afinal, o que, que o Senhor se alegra? Aqui diz: O Senhor se alegra quando nós deixamos o nosso caminho mau e sigamos o caminho da vida, e sigamos Ele, nos convertamos. Isso é que o Senhor tem prazer. Porque tudo nós que vamos fazer indo no caminho do bem, quem são os próprios beneficiados? Somos nós, uma vez que Deus não precisa de ninguém. Versos 12 diz: Portanto, tu, filho do homem, diz aos filhos do teu povo: A justiça do justo não o livrará no dia das suas transgressões. Ou seja, se eu for muito justo, no dia em que eu pecar, a justiça que eu praticar outrora, nem que for muita justiça, mas só um pouquinho de pecado. O dia de pecado, aquela toda abundância da justiça não me salvará do pecado que eu cometer. E quanto à impiedade do ímpio, versos 12 continua: E quanto à impiedade do ímpio, por ele não cairá, por ele não cairá, né? Ele no dia em que se converter da sua impiedade, nem o justo pela justiça poderá viver no dia do pecado em que pecar. Que diz: Nem que o justo tiver uma abundância de pecado, mas se ele se converter, o dia em que ele se converteu, o Senhor, não, ele não morrerá pela iniquidade que outrora praticará, mas sim ele viverá pela justiça que ele pratica no presente. Então, quer dizer que Deus considera o presente. Versos 13: Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar iniquidade,
nenhuma das suas obras de justiça será lembrada. Nenhuma das suas obras de justiça será lembrada. Mas o que será lembrado? Mas a sua iniquidade que praticou. Nessa mesma iniquidade morrerá. Versos 14. Demais, quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerás. Se ele se converter do seu pecado e praticar retidão, esse ímpio restituir o penhor, devolver o que tinha furtado e andar nos estatutos da vida, não praticando a iniquidade, certamente viverá e não morrerá. Verso 16. Nenhum de todos os seus pecados que cometeu será lembrado. Praticou a retidão e a justiça, certamente viverá. Todavia, os filhos de teu povo dizem, não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles não é reto. 18. Quando o justo se apartar da sua justiça, praticando iniquidade, morrerá. Quer dizer, Deus considera o presente exato momento em que nós nos encontramos, o estado em que nós nos encontramos. E quando o ímpio se converter da sua impiedade e praticar a retidão e a justiça, por estas viverá. Todavia vos dizeis, não é reto caminho. Senhor, julgar-vos-ei a cada um conforme os seus caminhos, no caso de Israel. Então, meus amigos, só para falar que nós devemos estar sempre alicerçados na retidão, nas palavras da vida. Nós devemos estar sempre em comunhão com Cristo, porque a sua palavra, que acabamos de ler, mostra que se nós outrora praticávamos muita justiça, nós só um dia praticar impiedade e a morte nos assolar, esse Deus vai considerar o nosso último estado em que nós nos encontrávamos. Mas o apelo passa também a todos. E aos ímpios que se eles praticam a impiedade, não importa a abundância do seu pecado, que se convertam, porque Deus não lembrará das suas iniquidades, mas lembrará do seu último estado, de que a conversão ele vai mudar para o seu caminho. Então, meus amigos, é isso que eu tinha preparado para este momento, para vocês estejam bem. Agradeço que vocês possam ter mais comunhão com Cristo, possam ler as suas sagradas escrituras, possam meditar, possam orar, possam pedir força a Deus, possam pedir a direção do Santo Espírito mesmo que inspirou as sagradas escrituras. Muito obrigado, inscrevam-se no canal para assistir mais vídeos como esse, para que nós cresçamos juntos. Obrigado.